Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o quarto episódio da quinta temporada, Nor the Battle to the Strong. E estão hoje aqui comigo Alexandre Bortolucci. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui. E o nosso convidado especial, Carlos Henrique Santos. Bem-vindo de volta, Carlão. Obrigado pelo convite. Não tão especial assim, mas estamos aí, fazendo qualquer coisa para pegar uma hora extra aí no TB. Você já participou bastante, né? Então, daqui a pouco, realmente, você já é do grupo, né, Carlão? Já posso pedir CLT daqui a pouco. Tá bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Então, vamos falar sobre Nor the Battle to the Strong. A história é do Bryce R. Parker, que eu tinha anotado aqui e na hora que eu passei a limpo eu não anotei, mas acho que ele era supervisor de efeitos visuais de filmes. Acho que é isso, né? Que ele fez vários filmes conhecidos aí até. Mas foi a única pitch que foi dado para Jornada nas Estrelas e eu acho que de escrever mesmo, que você procura lá no IMDb, os créditos deles são todos nessa área de efeitos visuais mesmo. E o roteiro, aí ficou para o René Echevarria e foi dirigido pela Kim Friedman, no seu penúltimo episódio aqui que ela dirigiu em Deep Space Nine. O último vai ser o Blaze of Glory, mais para o final dessa temporada. Então vamos lá. Castanha, diz aí o que você acha desse episódio aí, em linhas gerais. Esse episódio eu sempre tive um carinho muito grande por ele, é um daqueles episódios que eu acho que deveria ser mais reconhecido, mais valorizado. Eu acho que a direção aqui eu acho que é um show à parte, basicamente, né? Que o gás que, especialmente na parte do planeta, o gás que você consegue, o tamanho médio de cenas é pequeno, você tem uma propulsão, uma mudança de cenários constante, em certos momentos de caos você vai para a câmera na mão. Então eu acho muito legal essa direção e continuo gostando muito dela. E a gente tem uma história que eu acho muito bacana, porque é muito crua, eu acho. Eu acho que ela poderia ter cometido vários pequenos erros ao longo do caminho. Eu acho que ela comete basicamente nenhum. A história principal, você tem aqui, desde o começo, esse voice-over do cara que vai fazer uma tarefa meio chata, meio padronizada sobre o Bashir, acaba escrevendo sobre si mesmo, e à medida que a história vai progredindo, você vai percebendo que a história vai mudando, vai percebendo que o personagem vai mudando, e é incrível que o quanto você se sente ali, de certa maneira, por várias pequenas escolhas de não mostrar os clinhos, de fazer as coisas de uma certa maneira indireta, de escolher bem os pequenos casos para você capturar aquela problemática ali da guerra. Tem várias cenas bacanas que eu não consigo esquecer, desde a cena que o Jake foge que nem um desembestado ali, totalmente fora dos padrões para a jornada, cara, e literalmente cai no buraco com um cara que está indo morrer, está à beira da morte. Uma cena só, por exemplo, a gente retoma mais depois, aquela do cara que fica chocado com os profissionais de uma determinada área, né? Eu lembro do episódio de Homicide, que o pessoal do esquadrão, os detetives, estão discutindo. Gente, esse caso novo aí do filho daquele fulano, a gente vai ganhar hora extra pra caramba, cara, vai demorar a beça pra resolver e tal, a gente vai se dar bem. E isso, o pai do cara, ouvindo toda essa história desses detetives, e você tem aqui naquela coisa do que você preferiria morrer, se pelo Bartlett ou pelo Disruptor. E nessas coisas, eu geralmente sou crítico, onde você tem uma imersão muito grande, de você ter que chavear
para coisa da estação, suprir mais gente com história. E eu acho que aqui o René consegue fazer isso de uma maneira que eu não tiro o mérito do episódio por fazer esse chaveamento, porque parece que você tem a outra parte da história do Jake, dita especialmente pelo pai e pelos seus pares na estação, mas mesmo aquilo que não é diretamente relacionado à história do Jake, mesmo como lado B, não me chama atenção negativa, não destoa. O René Chavarria é aquele cara que tem aquele ouvido para personagem muito apurado e consegue fazer as coisas funcionarem mesmo quando elas não deveriam. Eu acho que esse No The Battle to the Strong é um episódio bem querido e acabei de rever basicamente, depois de anos. E continua um episódio bastante querido. Eu curto a beça. Fazia muito tempo que eu não via, décadas. Assisti a primeira vez, devo ter revisto poucas vezes, eu praticamente não lembrava nada do episódio. Então foi uma grata surpresa. Assim, eu acho ele bastante indigesto, porque ele trata de assuntos ali que não são fáceis, né? Ele mostra o lado cruel, né, da guerra e tudo mais, então ele não é fácil de se assistir, mas eu acho que a história que ele propõe aqui é bem interessante e é algo que a gente consegue se identificar, porque todos os personagens são muito reais ali, as histórias são muito reais, a situação em que eles se encontram é muito real, então eu acho que isso faz com que a gente consiga sentir ali o que os personagens estão sentindo, porque normalmente é muito fantasioso a gente pensar que é uma nave espacial, que é uma estação e que você tem alienígenas, e às vezes você não consegue se identificar com as questões, muito embora Deep Space Nine sempre tenha um foco mesmo nisso daí, né, de mostrar as questões e discutir coisas do nosso dia a dia, dando essa roupa, essa cara de sci-fi. Mas eu acho que esse episódio é muito interessante mesmo. E você, Ale? Em linhas gerais, aí, o que você acha desse episódio? Bom, eu, quando assisti a primeira vez, eu tive essa mesma impressão que você teve, né? De ser um episódio indigesto, em determinadas cenas até um pouco difícil, assim. Ele não é muito palatável, assim. Tive com a sensação de certa ansiedade durante o episódio. Acho que muito graças ao roteiro e a forma como eles escolheram filmar. Como se fosse Tubarão. Lembra um pouco Tubarão, né? Que a gente só fica sabendo do Tubarão no final. A gente só vê o Tubarão no final do filme. O filme lá do Spielberg dos anos 70. Aqui também. A gente só vê os Klingons mesmo no final. Então a angústia, a tensão vai não crescendo de acordo com que a gente vai vendo na cara dos personagens, o tipo de conversa que eles têm, o tipo de informação que a gente recebe, a forma como as coisas estão acontecendo, barulho de explosão, as luzes piscando. Então, assim, de fato, é um episódio cru, né? Porque em Jornada a gente não tinha ainda, até esse ponto, né, 1996, uma apresentação dos horrores da guerra mesmo. O próprio Ira diz que o intuito deles era, de fato, mostrar de forma um pouco mais severa a situação de guerra, se afastando um pouco ali daquela imagem limpa ali, né? Ele fala mais de Teflon, né? Da nova geração. E ele queria literalmente descer na lama e no horror da morte. Né? E de alguma forma que o episódio significasse algo, que trouxesse algum tipo de visão, né? Um pouco mais verdadeira sobre a guerra. Eu acho que nesse ponto, assim, o episódio é efetivo. Eu acho que o episódio lá da 7ª temporada, o cerco lá do AR-558, nesse ponto é melhor, mas eu acho que como uma primeira tentativa, realmente, como eu disse, em Jornada a gente não tinha nada disso. Nunca teve nada disso da forma como foi apresentado aqui. Tinha lá umas guerras, tal, falava-se de batalha, a gente tinha lá umas escaramuças, né, umas batalhas um pouco mais coreografadas, como a gente viu ali no The Way of the Warrior, mas assim, guerra mesmo, né, as entranhas da guerra, vamos dizer assim, a gente nunca teve. Me lembrou um pouco, né, essa questão dos horrores da guerra real, me lembrou um pouco o que o Kirk havia levantado num episódio da série clássica, A Taste of Armageddon, na primeira temporada, que a Enterprise chega lá num planeta e tem duas civilizações lá que estão lutando lá, uma guerra limpa há centenas de anos. E a guerra é limpa, tipo assim, é como se fosse uma guerra virtual.
E aí o cara fala, eu atingi aí o seu setor 6. Aí o pessoal da civilização que foi atingida chegava e falava assim, pega aí 20 mil pessoas aí, que o computador está dizendo aqui que teriam morrido nesse tipo de ataque, e manda para uma câmara aqui incineradora, né, que as pessoas vão ser mortas. Mas uma guerra de verdade não é assim. Guerra de verdade é suja, tem um monte de coisa. É bem, vamos dizer assim, chocante, desumana. E aquelas civilizações estavam se poupando disso já havia algum tempo. E o Kirk força essas duas civilizações a conversarem, destruindo essas máquinas incineradoras de pessoas. Porque os horrores da guerra realmente são muito pesados e ninguém lembrava mais como era aquilo e ninguém queria mais passar por aquilo. Então me lembrou, me deu um eco dessa fala do Kirk, desse episódio da série clássica. De forma geral, eu ainda gosto desse episódio. Tem algumas coisinhas que eu acho que não envelheceram tão bem assim. A gente pode comentar mais pra frente aí. Mas acho que pela temática dele, pela abordagem que ele teve sobre o tema e assim, pela importância histórica dele, é um grande episódio vencedor aqui. E você, Carlão? Esse é um episódio que eu lembro que a primeira assistida ele me incomodou bastante. Por tudo isso que vocês falaram, basicamente um drama anti-guerra, e eu tenho um certo apreço, não é a palavra correta, me foge a palavra correta. Agora, eu gosto de filmes com essa temática da Primeira e Segunda Guerra Mundial, então é algo que acaba me atraindo também, e foi bastante impactante, sim, na época, porque vocês já comentaram, não é algo comum, não era algo que a gente estivesse acostumado à jornada, e trouxe, sim, um impacto forte. Ao longo do tempo, e com algumas reassistidas, e agora revendo para a gente comentar, eu ainda tenho um apreço muito grande pelo episódio, acho que ele cumpre com a sua função. Acho que ele ainda é um episódio que é infelizmente necessário. Eu tenho a tendência a gostar de episódios como esse, em que você pode trazer uma pessoa que não seja necessariamente um fã da série, alguém que esteja acompanhando a série. Você consegue apresentar um episódio desse e a pessoa se emocionar e se identificar com o episódio, porque é um drama universal, um drama de um ser humano e de vários seres humanos, e uma história que ela não está contida num ambiente sci-fi ou muito menos num ambiente de Star Trek. Então eu acho que ele tem características bem interessantes. Eu acredito, assim, que essas mudanças de cenário, essas indas e vindas entre a estação e o cenário do planeta, inclusive ele acaba ajudando, talvez não manter o episódio tão pesado, e também ajuda no ritmo, porque eu lembro que quando a gente falou um pouco do The Ship, em algum momento já não tinha muito o que se fazer com o tempo do episódio. Aqui eu acho que isso ajuda no ritmo também, acho que a direção funciona bem nesse sentido, o roteiro funciona bem nesse sentido. Eu não gosto da estrutura de narrativa, eu acho que às vezes é uma saída um pouco fácil para você entregar algumas coisas e às vezes um pouco desnecessária também. E aí talvez seja algo que tenha sido um problema para mim na última assistida. Eu acho que o Cyril Clofton aqui, eu acho que ele não está na mesma sintonia da gravidade do episódio, tendo a não comprar muito a atuação dele aqui, salvo aqui e ali em algumas situações. Tem algumas coisinhas que a gente pode discutir mais para frente, mas que eu acho que tem um pouco a ver com limitação de orçamento. Esse episódio, embora eu entenda o que o Luiz comentou e o que ele vê como um mérito, para mim, nesse momento, quando eu digo nesse momento, revendo agora, ele causou um pouco de dificuldade, porque fala-se muito da invasão Klingon, fala-se muito das mortes, das guerras, e a gente vê no final 2 Klingons. As cenas das explosões, pelo menos para mim, elas não são tão suficientes assim nesse momento para que eu fique tão impactado. Eu acho que o que me impacta muito são as cenas dos médicos trabalhando vorazmente, as pessoas chegando dilaceradas. Isso, o episódio fala, o Sisko fala sobre isso depois, né? Sobre a fragilidade da vida e sobre como aquelas pessoas que estão ali tentando salvar vidas também são tão frágeis e tão susceptíveis também ao mesmo destino que aquelas pessoas as quais eles estão tentando salvar. Então as pessoas têm muita coisa interessante, mas acho que ele sofre um pouco não por culpa dele, mas talvez pelos recursos que existiam na época para se criar um episódio desse, e
me parece que é um episódio que teve alguma limitação de orçamento. Eu fico com essa impressão. Mas é um episódio muito, muito bom, ainda impacta, eu acho que ainda é um episódio importante. Um episódio de várias pequenas participações, quando eu digo pequenas porque são curtas, mas eu acho que a gente tem boas intervenções até o começo, que parece ter algo nada a ver, daquela discussão do café descafeinado para Kira e tal, tem coisas interessantes para tirar daquela cena. Um episódio bem bacana e ainda um episódio relevante para mim. Realmente ele teve problema de orçamento, eles tiveram que segurar a mão, a ideia até inclusive inicial ali era um pouco diferente do roteiro. O René Echevarria queria fazer lá, eles estarem num hospital cardassiano, num planeta sendo atacado pelos Klingons, e aí trazer um pouco aquilo do que a gente viu lá no Destiny, quando uma das cientistas falam que as mulheres é que são da ciência tal, e aí teria algum conflito entre as cardassianas responsáveis pelo hospital e o Bashir e o Jake. E só que daí ficava muito fora do orçamento, porque eles já tinham gastado lá em Apocalipse Rising muito com extras alienígenas, todos aqueles Klingons e tal. E aí eles fazendo isso no Hospital Cardassiano, eles iam cair nessa mesma questão. E eles tinham que economizar porque eles já estavam com o Trials and Tribble Actions planejado. Então eles sabiam que ali eles iam gastar muito e tinham que gastar mesmo. Então no fim esse episódio sofreu um pouco com isso. Outra ideia aqui que tinha no roteiro, mas que acabou sendo alterada, era que o René Echevarria tinha escrito que o Jake lá na trincheira, ele iria encontrar com um Klingon que tinha ficado cego, provavelmente por alguma explosão, alguma coisa, e aí no fim ele acaba revelando que ele estava fugindo, aí o Klingon fica puto de morrer ao lado de um covarde, só que daí o Aira fez o René mudar e colocar um personagem humano, um oficial da frota, que é o Burke, né, que a gente acaba vendo, porque o Aira coloca que não dava pra nessa cena lá você ficar humanizando um personagem que é sabidamente ávido por sangue e tal. Aí o René ficou meio puto assim com o Aira, mas disse ele que depois, no fim, entendeu o ponto de vista do Aira. É só um parênteses, Mari. Diga. Sobre esses dois pontos que você tocou, tudo certo que você falou, foi tudo exatamente desse jeito. A questão deles estarem economizando dinheiro para o Trial Tribble Actions. Mas tinha uma questão logística também, da questão dos cardassianos, se fosse um hospital cardassiano. Porque se você tivesse que contratar muitos extras, tinha a questão de você ter que colocar os caras maquiados em locação, porque diferente do Apocalipse Rising, que foi filmado em estúdio, esse aqui eles filmaram em locação, e aí ficaria mais complicado também, você fazer locação fora com 8 dias de filmagem e ainda ter que aprontar a logística dos caras estarem maquiados, enfim, tanto em locação quanto em estúdio. Então isso também foi uma questão que eles se preocuparam desde o começo. E em relação ao Klingon na trincheira, teve isso que você falou, de fato, do Klingon ser humanizado ali na trincheira. A ressonância que eventualmente isso poderia causar na audiência era uma preocupação também, porque ali você ia simpatizar com o Klingon durante o episódio e no final os Klingons iam atacar o hospital, então isso com certeza causaria uma certa dubiedade de sentimentos na audiência e que isso seria prejudicial ao episódio. E aí o Aira falou, não, tem que trocar, bota um humano aí. E é o que você falou, o René ficou louco, ficou maluco. Parece que a treta foi pesada mesmo. No que diz o Companion, foi a pior treta que os dois tiveram durante o tempo que eles trabalharam juntos na série. E que depois o René falou, não, realmente o Aira tinha razão, tinha que ter sido dessa forma mesmo, que da outra forma não teria sido tão eficaz. É que parece a história errada para ter esse Klingon aí no buraco. Porque eles estão fazendo uma coisa que concorda, é desumanizante ter os Klingons assim, como essa força selvagem que a qualquer momento pode invadir ali. Isso é uma opção. Eu acho que ter o Klingon ali cego e tal, deporia contra essa escolha, faria o episódio perder foco. E tem outra coisa, esse cenário do inimigo cego é uma referência, eu fiquei, essa meia hora que eu vi o episódio, eu tô tentando fazer uma força de lembrar, mas tem uma referência que eu acho que é até meio óbvia, e por causa dessa obviedade, eu acho que também é o segundo motivo para eles não terem feito isso aí.
tá? Depois, se eu conseguir lembrar, eu coloco aí. E outra coisa, a questão... Se você pensar em termos de história, talvez para a história, esquece o orçamento, talvez fizesse mais sentido ser realmente um hospital cardassiano. Mas eu acho que até nisso, até na falta de dinheiro, ser uma colônia humana, ser mais cru ainda, ter menos camadas assim para você diferenciar, de fazer pontes do pessoal, talvez tivesse algum pessoal federado ajudando, ou fossem só cardassianos, ou seja, mas não, é todo mundo humano. E um outro boliano lá, que a gente conta como humano também e tal, não tem problema. E essa falta dessa camada adicional de serem cardassianos ali, sua maioria, eu acho que até beneficia o episódio. Então, eu acho que a falta de grana, aqui eu tô contando no positivo, pelo menos na questão de ser um hospital humano. Teve faltas de grana que eu considero bem pior, tipo a segunda parte do Past Tense, até hoje problema de grana, de coisa que foi filmado e foi perdido e não pôde ser refilmado de acordo, que era uma coisa que eu acho que faria sentido ter o dinheiro ali, é uma coisa que eu lamento, por exemplo. Aqui eu não sei, parece que a falta de grana, por incrível que pareça, depois a favor do negócio, pelo menos como eu vejo. Acho que falta grana, para mim, ela, nas partes internas, eu não problema nenhum. Com certeza funciona a favor. Isso é um sentimento muito meu. Assim, eu acredito que aquelas externas com mais Klingons ali, ao invés daquelas explosões que você não sabe de onde vem, talvez causasse um pouco mais de impacto. Mas isso é muito circunstancial também, não sei. Eu só discordo, eu acho que foi o Aira que não gostou da história do Klingon Cego. Eu acho que a história do Klingon Cego ela poderia ser boa, só que seria outra história, porque você precisaria de muito mais tempo para desenvolver isso, para que isso fosse efetivo. Acho que no tempo que a gente teve do Jake com aquele oficial da frota, não daria tempo de você desenvolver uma relação suficiente entre os dois para que isso tivesse impacto. Então você teria que mudar consideravelmente a história e seria outra história. Então eu acho que a decisão, embora eu ache que essa história fosse uma história talvez bacana, mas ela seria outra história, seria praticamente a história inteira do episódio. E daí eu chego à mesma conclusão de que foi uma boa decisão não contar essa história, porque precisaria de muito mais tempo. A gente estaria falando de um outro episódio aqui. Eu não sei, posso estar errada, mas a impressão que eu tive é que seria só aquela cena mesmo, entendeu? Ao invés de ter o oficial da frota, seria um Klingon. Então, além de você mudar o foco, você ainda acaba introduzindo mais um elemento que, na realidade, talvez não tivesse um impacto, né? Não fosse desenvolvido. Exato. A contento. E com relação aos cardassianos ali, a ideia original do roteiro, eu acho que o impacto no Jake seria menor se eles estivessem num hospital tudo em volta com alienígenas e não humanos. Eu acho que ali o impacto para ele é maior e também acabaria mudando o foco da história, porque aí eles iriam acabar introduzindo essa questão do conflito entre as cardassianas com o Bashir e o Jake, e aí acho que alguma coisa talvez se perdesse. Poderia ser que fosse um episódio interessante também, porque a gente teve isso comentado em Destiny, e aí aqui a gente poderia ver isso daí, mas seria um episódio diferente. Concordo com o Castanha que da maneira como foi feito, ele acaba ficando mais enxuto e você consegue focar mais ali no Jake, no que ele tá passando. Agora, realmente, Carlão, aquela cena lá fora com as coisas explodindo, eu achei muito esquisito, porque elas explodem de baixo para cima. Não é um morteiro que vem do céu, que vem de longe, você não vê a coisa vindo e explodindo, porque obviamente que eles não iam lançar coisa para explodir ali. Então a coisa explode do chão. Então fica meio esquisito ali. Não sei se é a época, ou foi falta de dinheiro, ou se eles, né, tentaram mostrar ele de alguma forma, mas não acho que os efeitos, a maneira como eles fizeram aquilo lá, não me pareceu muito crível, aquelas explosões. É um pouco cada coisa, né? Teria que ser um efeito óptico de queda do morteiro, né? Porque aí sim. faria em pós-produção. É muito aquilo mais... seria a parte prática
Aquilo é a parte prática, faltou uma parte óptica daquilo ali descendo. Teria que resolver de alguma maneira uma estética, da dinâmica daquele salvo ali. Aquilo ali é uma parte, né? Ficou metade do efeito. Sei lá. Exato. Eu tive a mesma impressão. Para mim, ali deveria ser, sei lá, a explosão causada por um tiro de disruptor, alguma coisa do tipo, entendeu? Como a gente viu em Rocks and Shows. Rocks and Shows a gente tem o efeito total. Vamos dizer assim, Rocks and Shows é o segundo episódio da sexta temporada, que a gente vê uns disparos de phaser batendo no chão. Então acho que aquele efeito foi mais eficaz, né? Mais eficiente para vender a ideia. Aqui faltou, e aí a gente não sabe, né, se é um problema realmente de direção ou se foi realmente algo que foi pensado para ser feito em pós-produção e que realmente os caras, não, vamos salvar o dinheiro aqui para Triumph Tribal Actions, que a gente vai precisar mais lá para os efeitos, entendeu? Então a gente não sabe, mas que realmente houve um erro do episódio ter ido ao ar desse jeito, houve. Porque realmente não convence ninguém. As explosões do jeito que elas são mostradas, elas não convencem ninguém. Isso não faz bem para manter o ritmo do episódio em si. Porque você começa a reparar nos problemas, né, nos defeitos. Você não tá atido ali na ação. Aquilo te distrai como um efeito ruim. E isso é um problema para mim que envelheceu mal. No meu caso foi isso, assim, ao reassistir e passando o impacto dessa primeira impressão, você começa a olhar mais para essas coisas e elas incomodam um pouco. Eu acho que o crédito, né, que a gente tem que dar, eu imagino, mas já não tenho essa contabilidade, mas assim, deveria ser bem mais caro e bem mais difícil fazer isso naquela época. Então hoje provavelmente seria um assunto fácil de resolver. E, então tem que se dar o crédito também da tentativa de se fazer algo nesse sentido, mas hoje eu olho mais para essas coisas, infelizmente, e elas me incomodam um pouco. O roteiro pede pelos salvos e eles correndo ali. O roteiro não fala campo minado ou algo assim. Ele pede explicitamente para aquele tipo de morteiro ali caindo ali naquela região. Quando a gente estiver velhinho, quem sabe assim, eles fazem a remasterização de Deep Space Nine e aí eles acrescentam facilmente esses efeitos visuais que faltaram no episódio, que acho que ficaria muito, muito, muito bom. Aí é botar uns drones assim, soltando umas bolinhas para lá e para cá, não sei. Agora, uma coisa que eles tiveram que alterar ali com o bonde andando foi que depois que eles finalizaram a fotografia principal, a Kim Friedman se viu com a ausência ali, estavam faltando 3 minutos. Então o René Echevarria teve que escrever mais uma cena, que é aquela segunda cena do Jake com o oficial ali da frota que atirou no pé. E aí, ironicamente, eles colocam lá no Memory Alpha que tanto o René como a Kim Friedman acharam que essa cena, o fato dela ter sido escrita e filmada, mesmo que ela não tivesse no roteiro original, foi muito importante tematicamente para o episódio. Então, no fim, o fato deles terem ficado ali sem os 3 minutos e terem que, na hora ali, propor uma coisa para poderem gravar, foi interessante. E realmente, se a gente for pensar ali, ele teve uma cena pequena do cara no início, quando ele chega, e aí ele conta pro Jake, ele acaba confessando que ele atirou no pé, mas o Jake estava ali, estava no começo, ele tinha acabado de chegar, ele não tinha vivido a situação de ter fugido na hora H ali e ter largado o Bashir. Então depois, quando ele conversa com o cara, aquilo tem um impacto maior, porque ele sabe do que o cara tá falando. E ele até tenta ali dar uma conversada e falar, não, né, você também não estava errado, quem sabe não vai dar nada, você pode só ter que fazer um aconselhamento, tal, né, e aí o cara fala não, né, quer dizer, o cara tem um pensamento ali de que tá tudo perdido, o que ele fez não foi bom e acabou a vida dele como oficial da frota, não tem jeito, tal, ele tá bem resignado pelo que ele fez, né, se sentindo culpado também e reagindo de uma maneira diferente ao do Jake. Então é interessante porque faz um contraponto e o Jake tem que se deparar com essa situação. E assim, eu acho que ela é muito importante, sim, porque
confronta o Jake com o segundo fantasma, que o primeiro foi ele fugir e deixar o Bashir lá para morrer, e naquele momento que ele encontra com esse cara, é o segundo fantasma, porque ele passa a se envergonhar também da reação que ele teve a primeira vez, né? Porque assim, ele fez a mesma coisa, aumenta ainda mais o peso, né, do que o Jake fez, porque ali mesmo ele já paga, de certa forma, uma certa penitência. Acho que é um momento fundamental do episódio, assim, bem importante mesmo. E acaba servindo de gancho para as conclusões finais do episódio, quando o Jake dá o pad lá pro pai dele ler com a confissão dele, vamos dizer assim. E essa cena tá mais próxima do final. Talvez a gente nem lembrasse do cara que atirou no próprio pé, como a Mari já colocou, lá por causa lá do início. Então acho que funcionou bem, realmente, né? De fato, fez uma diferença. Que aí você para também, para fazer um resumo do que o Jake passou, e querendo ou não, ele levanta questões interessantes. O próprio Jake fala isso, né? Ele levanta até uma questão interessante, até do próprio espectador, porque assim, num primeiro momento, a gente faz o mesmo julgamento que o Jake. Você se coloca, o cara fugiu, e aí se você vai acompanhando a saga do Jake, lá na frente você talvez tenha a mesma vergonha de entender que no lugar do Jake você faria a mesma coisa. Então aquilo confronta o espectador, às vezes, com a própria falha. Eu acho que isso também tem esse lado, dependendo, é claro, de quem está assistindo, de que a gente também acaba parando para pensar um pouco, né? Porque, assim, todos nós, todos também, aí eu estou generalizando, mas eu imagino que uma grande parte das pessoas tem a tendência a tentar se identificar com o oficial da frota que morreu para que os companheiros pudessem fugir, mas a grande maioria talvez fizesse o que o Jake e esse cara fizeram. E aí a gente se confronta com os nossos próprios fantasmas. Esse episódio ele tem essa capacidade também de proporcionar isso. Que é bem o que o Cisco fala no final. Tudo que você colocou aí, que você contou, qualquer pessoa que já viu uma batalha, que teve que enfrentar uma guerra, teria o mesmo pensamento que você, só que não necessariamente eles iriam admitir isso. E aí, no fim das contas, você tem que ter coragem para olhar dentro de si mesmo e ainda mais coragem de falar para as pessoas, de mostrar para as pessoas o que foi que você sentiu, o que você fez, tal. Então aí é legal que daí no final o Cisco fala que ele tá orgulhoso do Jake, tal, né, do filho. Então eu acho que isso é uma lição interessante, que começa lá no início, né, no Runabout. É interessante como o Jake cai na armadilha de querer se safar da entrevista com o Bashir, e aí ele, sei lá, abraçou a primeira oportunidade que apareceu, sem pensar muito a respeito. Então aí você vê a inocência do garoto de 18 anos, que embora ele tenha dito que tenha passado por momentos ali na estação, que a gente viu evacuação, ataque e tudo mais, mas ele ali sempre teve, de alguma forma, ali a presença do pai. Então eu acho que isso também sempre o fez ter uma visão um pouco diferente, né? E aí ele acha que vai ser uma oportunidade de escrever sobre algo emocionante, intenso, passional, dos perigos de estar ali na trincheira. Só que aí vem aquela coisa, que na teoria é uma coisa, a realidade é outra. Você não sabe qual que vai ser a sua reação diante de uma situação até que você esteja frente a frente com ela. E aí o Jake se vê nessa situação. É legal também que lá no final ele fala no texto dele que a linha entre a coragem e a covardia é mais fina do que a maioria das pessoas acredita. Então eu acho que aqui teve um... Da idealização da guerra, principalmente pelos jovens, é algo recorrente. Acho que tem uma refilmagem do Nada de Novo no Front. Esse filme teve 3 versões já, e tem uma que é muito boa, que é a última, que saiu agora em 2022. Se alguém não viu, eu recomendo que veja, porque embora os meninos que estão indo para a guerra, e é legal porque é uma visão também do lado alemão da história, mas os meninos estão indo para a guerra para lutar na guerra, eles não são repórteres e tal, mas tem muito desse choque, da visão romântica que em algum momento alguém poderia ter do que poderia ser um combate, e do que poderia ser uma coisa mais heróica, e do que realmente acontece quando eles chegam no campo de batalha, e o destino que cada um daqueles meninos encontra ali. Então eu acho que essa história ela vai sempre
a história do episódio ela vai se conectar com outros dramas de guerra, mas para citar eu acho que o Nada de Novo no Front, eu acho que é uma experiência bem interessante, que dá um pouco do tom do que o episódio até não queria, mas não só queria, mas eu acho que consegue entregar. E sobre esse ponto que o Jake coloca no início, né, porque ele estava na estação e estava seguro, tem esse ponto, sim, da proteção, de se sentir protegido por conta da proximidade do pai dele, mas isso também é um relato comum em pessoas que estiveram em combate. Uma coisa, por exemplo, é um piloto de avião que ele está daqui do outro lado e está combatendo um outro avião. Né? O cara está tentando destruir um tanque, o cara está tentando... E aí, em determinados momentos, quando o cara está distante e ele é obrigado a confrontar o ser humano do outro lado, às vezes o combate muda muito a visão do que é a guerra. E aí eu acho que esse episódio ele consegue entregar isso, porque é um pouco do que a gente, dessa coisa do Teflon da nova geração, e não só da nova geração, mas você está do lado de cá, nas galantes naves estelares, você dá um tiro e você vê uma explosão, mas você muito não vê o impacto que isso causa no ser humano, entre aspas, do outro lado. E aqui, quando você vai para essa situação, você efetivamente vê exatamente o que acontece. E naquele tema que o Sisko coloca, a gente já comentou da fragilidade da vida humana e de como é fácil a gente se machucar. Eu estava pensando uma coisa aqui que eu acho interessante comentar, que o Bashir que é apresentado aqui é bem faca na caveira mesmo. É uma pessoa drasticamente diferente daquele cara que foi ali para DS9 buscando aventura, nas palavras dele. Aí você vê no teaser do episódio o Jake meio enfadado com as coisas naquele ambiente de simpósio, da pesquisa que vai bem ou vai mal, etc, etc. Poxa, eu não vou colocar isso aqui na matéria, e isso aqui tá chato. Aí pinta a coisa da guerra, ele fica aquela coisa, os olhos brilham, ele até faz um riffzinho com aquela coisa do Courage Under Fire, ele coloca Surgery Under Fire. Então você coloca esse estado de espírito, que é meio herdado do Bashir, que está no episódio com ele, e você contrapõe ao final, que ele tem dois momentos de anti-heroísmo, assim, no sentido do negativo do heroísmo, pelo menos no sentido estereotipado. O cara bateu em retirada ali, deu um tiro para quando foi, deu de cara com um cara que tinha dado a vida, eventualmente, para salvar o pelotão dele. E nisso o Bashir pegou, usando os poderes mágicos dele lá, conseguiu pegar o gerador e levou sozinho, embaixo de fogo, se queimou todo, se ferrou todo e conseguiu chegar lá. E no final, o Jake bola na cagada total, aquele desmoronamento, e o Sisko falando: Jake, você conseguiu derrubar a caverna. E ele, só que não foi não. Mas você vê, parece até um aluno meu fazendo bobagem, dando tiro pro alto, e aquelas pedrinhas caindo. Aí eu acho muito legal no final ele ter esse tipo de coragem de colocar tudo em pratos limpos, olhar para dentro de si, falar o que realmente estava corroendo e expor para os outros. Inclusive eu acho que aquele pad que o Bashir lê antes do Sisko também tem a matéria. Eu acho que também sabe. Com certeza. Com certeza, sim. Entendeu? Então eu acho isso bem legal. O Sisko criou um moleque bacana. Muito bacana. Achei de que, agora eu entendi o que estava acontecendo com você lá embaixo. Uhum. Ele já tinha tido a sensibilidade de perceber que tinha coisa errada. Ele só não sabia exatamente o que era, ou ele estava tentando forçar o Jake falar, botar para fora aquilo que ele estava sentindo, porque ele sabia que de alguma forma isso era importante. Que óbvio que ele leu ali o que aconteceu, e na hora que ele tá lá deitado na cama, que ele não sabe se o Jake sobreviveu ou não, ele bate aquela baita daquela culpa, né? Porque ele no fim tomou a decisão de levar o Jake com ele, mesmo o Jake falando que estava tudo bem e tal, que não tinha problema, mas ele tomou essa decisão. Então, ele era responsável pelo Jake. Aí eu já falo uma coisa mais sobre isso, sobre os dois, mas assim, é legal que o Jake começa assegurando ao Bashir que tá tudo bem, ele fala, não, eu sou um Sisko, e acaba dizendo, eu sou um covarde. E também ele começa ali quando ele tá, que ele encontra lá o carinha que atirou no pé, ele fala, como que ele pôde fugir
para como que eu pude fugir. Então, eu acho que eles fizeram esses paralelos aí, essa evolução, como o Jake começou o episódio e pelo que ele passou, e aí depois como ele termina. Aí falando um pouco mais sobre o Jake e o Bashir, uma coisa que eu sinto que talvez pudesse ter sido interessante, algo que eu gostaria de ter visto, mais do que... assim, ou no lugar da gente ter tido as cenas lá na estação, ou na Defiant e tal, talvez se eles tivessem ido por uma linha assim, porque o Jake, quando ele tá lá entrevistando o Bashir, pô, ele não tem interesse nenhum, ele tá de saco cheio. Tudo bem, o Bashir não ajuda, mas eu acho que, assim, poderia ser um meio para ele meio que aprender um pouco sobre como ser um jornalista, porque se o cara tá ali contando coisas que não são interessantes, talvez seja porque você não esteja fazendo as perguntas corretas, né? Então, seria assim, uma maneira de mostrar um Jake aprendendo como tirar informações importantes de uma pessoa, ser um bom jornalista. Aliás, a gente até tem algumas cenas lá, depois para frente, no A Time to Stand e tal, dele com o Eun, e mais para frente dele com a Kira e com o Odo, que tem um pouco a ver com isso. Mas talvez se eles tivessem feito isso, e aí o Jake observando o Bashir, considerando o cara como um herói, embora o doutor não se considere um, é aquela coisa, né, que os verdadeiros heróis nunca se consideram heróis, mas aí teria sido interessante, de repente, ele ter uma outra visão do doutor, diferente daquela que ele teve logo no início no Runabout, né? Então, eu talvez substituísse um pouco algumas cenas da estação por algo desse tipo. E concordo com uma fala do Cid, né? Depois que ele falou assim, pô, eu gostei muito do episódio e tal, mas eu sinto que a relação entre o Bashir e o Jake acabou não dando mais frutos, acabou não sendo explorada. E eu sinto isso também. Acho que eles perderam uma oportunidade depois de continuar. Que é tanto personagem, é tanta história, tantas relações. A gente entende que não dá para colocar tudo. Mas eu acho que aqui começou algo interessante que poderia ter continuado. É só fazer um comentário sobre o que o Castanha disse, sobre o Dr. Bashir, tá meio diferente aqui em termos da reação dele, faca na caveira. Cara, eu acho que a gente tem um precedente disso. Na primeira temporada, em The Forsaken, quando ele salva lá os 3 diplomatas lá, no incêndio na estação, os caras elogiam ele, falam que vão sugerir que ele ganhe uma medalha, né, por coragem e tal, bravura. Eu acho, inclusive, legal o que eles colocam aqui como uma dica, vamos dizer, do que a gente vai ver futuramente, né, sobre o background genético do Bashir, porque... Ele chegou longe. Como é que ele salvou aquele... Como é que ele pegou o gerador, né? Não, aí tem duas coisas. Eu iria mais longe do que o Alexandre falou, porque assim, tem uma cena que parece que muitos, talvez eu esteja exagerando muito, que é lá no Emissário, parte 2, em que o Promenade está explodindo, e mesmo aquele Bashir lá da primeira temporada, que era meio bobalhão e tal, na hora que o bicho pega que o Odo tá querendo fugir lá do problema lá, porque ele tem uma pessoa que tá sangrando, ele pede ajuda pro Odo, não posso ver você, meu irmão, bota a mão aqui que eu tô mandando, e ele vira a chave, entendeu? Então, já ali, então assim, eu já vou no Bashir lá do Emissário, quando o bicho pega, ele já virava a chave ali. Essa coisa do gerador, eu no meu interior, eu prefiro não colocar na conta da alteração genética, porque eu não sei qual é o tamanho desse gerador. Isso para mim é um puta Deus Ex Machina. Eu prefiro acreditar que no calor lá da necessidade, o Bashir, e a mesma Bashir, se eu não conseguir levar, você leva, mas alguém vai ter que levar esse gerador para lá, porque tudo bem, a gente entende que o episódio é sobre o Jake, não sobre o Jake, mas sobre um estereótipo de coragem e tudo, mas em situações extremas, pessoas são capazes de fazer coisas extremas que talvez a gente não acreditasse que elas fossem capazes. Eu prefiro acreditar nisso. Se amanhã ou depois eu ler em algum lugar que o cara ele foi porque eram os poderes do Khan que estavam lá, eu vou tirar meia estrelinha do episódio só por causa disso, que acho que perde bastante. Eu tenho mais tendo a pensar mais como você, Carlão. Ok, pode ser que né, agora a gente sabendo que ele tem as alterações genéticas, ele tem uma força maior, tal, mas eu acho que essa coisa, assim,
no calor do momento, da necessidade, o cara tira força de onde não se pode imaginar. A gente sempre vê relatos, o cara sofreu um acidente e ele tá todo ferrado, mas ele, né, adrenalina ou coisa, o cara consegue, vai lá, ajuda um monte de gente, tira um monte de gente do perigo e tal, e aí depois que abaixa a adrenalina, que o cara vai ver que tava sangrando, que tá com fratura exposta, que não sei o quê, mas que no momento ali que ele precisava fazer alguma coisa, ajudar, o cara faz. Então eu acho que tem um pouco disso daí. Eu acho que, como nesse momento eles não sabiam o que ia acontecer com o Bashir, eu acho que essa explicação é mais plausível, faz mais sentido. Mas, obviamente, que se encaixa também a gente pensar que ele é diferenciado. Talvez uma outra pessoa não desse conta de carregar o gerador sozinho. Não é carregar, é conseguir voltar por aquele caminho ali do... Sim, também. Ele estava na área que estava sendo bombardeada, né? Então... Com queimadura de 3º grau, né? O próprio menino fala, né? Não sei como é que o cara conseguiu pegar e voltar, mas ele conseguiu. Ele tá lá na UTI agora. E se você reparar, quando o Jake chega, se fosse uma direção e um ator de menor qualidade, teria se levantado de qualquer jeito, mesmo tendo sido avisado que estava com queimadura, não? Se você chegar, o Jake chegar perto e o Sid... Ele toca o Jake de maneira meio esquisita para tentar vender essa coisa de que realmente ele estava com a queimadura. Eu achei isso legal também. Achei isso bem feito. Sobre esse ponto, é só um paralelo, né? Se tiver alguma coisa, tem vários, né? Mas tem aquela série acho que foi da Apple, Masters of the Air, que é o complemento Band of Brothers Pacific. E eu vou falar de Masters of the Air porque é mais recente, mas a história do Masters of the Air é a história do 101º Batalhão de Bombardeiros, e aquela história ela foi construída as is. Então, todos os eventos, tudo o que aconteceu, a forma como os pilotos conduziram aquelas missões, como eles voltaram, o que eles fizeram, foi exatamente como aconteceu. E se vocês forem olhar a série e ver o que aqueles caras... Você não acredita. Como é que voltou o avião, como é que o cara voltou, o que os caras fizeram. Então, assim, o ser humano ele é capaz de coisas que você olha, cara, como é que esse cara fez isso? Então, assim... tem vários acontecimentos. Eu estou comentando... Esse é um deles, assim, essas coisas. Estou comentando. Mas tem coisas incríveis. Exatamente. E, assim, eu não descarto, aí, assim, é uma posição pessoal minha. Eu prefiro excluir essa questão e achar que ele fez aquilo independente da questão genética e tal. Mas é uma opção minha. Não é necessária para o episódio e não existe como dizer que sim e dizer que não. Então, exato. Onde isso vai, entendeu? Existe mais como dizer que sim, porque lá na frente a gente vai descobrir e aí é fácil você fazer. Então, por isso que eu digo, uma opção minha. E eu vou ser bem honesto, eu estou comentando também porque eu vi na trivia, porque até eu ver na trivia hoje, eu acho que eu nunca tinha pensado nesse particular ponto de ser, tipo assim, ele conseguiu e tal, mas nessa coisa de coisas incríveis, tipo aquele caso O.J. Simpson, que tem uma minissérie, tem 2 minisséries, tem eventos ali que você não acredita que aquilo aconteceu no mundo real, por exemplo. Eventos de guerra em particular também. Daí você começa a selecionar coisas realmente incríveis que aconteceram. Não, isso é invenção. Isso aí é roteiro forçado. Esse roteiro está inventando. Mas aquilo ali está descrevendo fatos. Tem coisas extraordinárias que acontecem todo dia. Até o final desse podcast eu vou contar algumas que aconteceram comigo. Que aconteceram e são verdade, e até o final vocês vão saber. Mas realmente acontece. Entendeu? Uma coisa que você já comentou, Castanha, que eu também acho que foi muito bem escrito, foi ali o final do Jake, né? Que ele acaba parando os Klingons e possibilitando a fuga do pessoal, mas não foi por conta dele ter coragem, o heroísmo, né? Não colocaram ele de alguma forma se redimindo. Foi um ato ali desesperado para ele se salvar. Então, eu acho que isso ficou muito bem escrito, a forma como eles colocaram. Eu gostei bastante. Eu acho que outra maneira, eu acho que não teria feito
jus ao personagem e ao que eles tinham escrito até então. Tipo, né? Você faz o negócio cru até o final, aí no final ele lembra que fez o treino com o O'Brien, que ele sabe pelo tricorder ter a densidade negativa da caverna, aí vira Wesley, né? É. Aliás, as blusas de alguns federados lembram aquela blusa do Wesley velho lá, daquele episódio que todo mundo sabe qual foi, que eu não vou lembrar. Eu acho que é aquele que o Riker ganha os poderes, aí o Wesley velho tem uma blusa. A blusa dele parece com as blusas de alguns caras federados aqui. Acho que do tiro no pé, eu acho. E também desses dois que ajudam no final contra os Klingons. Então aquilo ali era um uniforme, eu achava que fosse uma roupa civil, aquele pullover, sei lá. Eu acho parecido. Quem tá lembrando ali aí do pullover do Wesley velho? É que o Tinha que ter o Wesley, né? O Kill dá os poderes dele pro Riker. Isso. E aí o Riker transforma, faz o Wesley ficar mais velho não sei quantos anos, porque o Riker achava que era aquilo que queria ser adulto. E ele tá com esse pullover que eu acho parecido com alguns dos pullovers aqui, que aparentemente são uniformes, mas eu nunca imaginei que fosse uniforme. E aí mais uma coisinha sobre essa história, né, que é a questão do cessar-fogo, que assim, foi tão en passant ali que o Kirby fala, né, falou assim, não, esses Klingons estavam retalhando porque eles tiveram que recuar lá de um outro lugar lá, então, não sei se vocês entenderam isso, mas assim, quando lá em Apocalipse Rising, que daí o Gowron diz que não, vou tentar aqui um cessar-fogo, então não vai ser fácil. Então, não sei, acho que a ideia desse ataque aqui é alguns Klingons talvez não tenham ficado muito contentes com esse cessar-fogo e aí começaram a atacar ali, talvez meio que a revelia, tal. Então, aí quando a gente não vê, né, porque não era o objetivo do episódio, tá conversando sobre isso, falando sobre isso, mas imagino que daí com a chegada da Defiant, talvez o Worf se comunicando com os Klingons, algo do tipo, aí os caras acabam parando e recuando ali, porque aí a gente fica sem saber, ou os Klingons estavam atacando mesmo por ordem do Gowron, ainda estava em alguns locais ali, estava tendo ainda conflito, isso daí ficou meio sem entender isso daí. Meio desorganizada, né? Não é tão organizada assim como a gente imagina. E aí eu vou voltar ao exemplo do Nada de Novo no Front, que eu acho que é um filme muito bacana, porque você chega, não sei, né, se a gente pode contar spoiler, o filme é relativamente recente. Então, gente, se alguém quiser assistir o Nada de Novo no Front e ainda não assistiu, eu vou contar o final do filme, então não ouçam o que eu vou dizer. Mas, num determinado momento... Calma que eu vou tirar o fone de ouvido. Pera, porque esse é um filme que eu quero assistir e não assisti ainda. Tira o fone de ouvido. Então, num determinado momento, já existe o cessar-fogo, já foi assinado o cessar-fogo entre as duas forças e tal. E um maluco lá qualquer, ele insiste que o pelotão dele ataque ainda os ingleses mesmo e morre gente pra cacete nesse negócio. Simplesmente o cara não queria aceitar a ideia da derrota do exército alemão. Então, assim, eu acho que a estupidez e a ignorância do ser humano, ela está muito bem retratada aí. Eu acho que dá para entender nesses termos. Que o Império é fragmentado, pode ter alguma casa que está pé da vida ainda com os federados, ou tem alguma coisa que eles querem anexar, mas é meio que no charme, deixado no ar, né? A gente pesca o que a gente quiser pescar, o que a gente puder pescar. Você vê, eles destruíram uma nave estelar, destruíram uma Farragut, não sei qual era a classe dela, mas muita gente morreu na destruição dessa nave. Quando eu falo é sério, né? Da nave que resgata o pessoal da Enterprise no final de Generations, era o SS Farragut. Então, aquela Farragut, então é uma nave nova, então é uma grande perda. Exatamente. E assim, imagina-se que ela tivesse alguma distância, porque ela estava 3 dias, então não era uma coisa que ela tivesse próximo ali. Esquecer a classe. A Farragut não é aqui o Kirk? Era a primeira oficial antes de ir para a Enterprise? Não, uma antecessora dela. Antecessora dela. Mas era esse nome, né? Farragut. Isso, o nome é esse.
Tá. Mas a nave que resgata o pessoal Carlos tem razão, isso mesmo. Enterprise no final de Generations é o SS Farragut. É Nebula Class. Nebula Class. É. É uma nave grandinha. Ela só não tem, acho que a seção de engenharia da Enterprise, não me lembro, mas ela é grandinha. E tem essa questão, ela está a 3 dias de distância, então naquele momento ali não era uma escaramuça concentrada. É claro que sim, a questão da Farragut, por que ela está ali? Ela está ali porque se não tem a Farragut, se a Farragut não está lá, indo para lá, ela vai chegar daqui a 2 dias, a gente leva 3. Tá bom, então eu vou esperar. Aí você espera para desenvolver tudo, dá tempo de desenvolver tudo que tem que desenvolver. Destruiu a Farragut, agora a gente tem que ir. Então ela está ali mais para dar esse delay para você conseguir contar a história, mas eu acho pelo menos interessante a menção a Farragut, que pelo menos para mim ou para outras pessoas que vão lembrar, eu acho que cria uma associação e acho que uma certa empatia, né? Quando você tem uma imagem da nave que foi destruída e não é só um nome, eu acho que isso também contribui para o episódio. E tem uma outra cena que é do Bashir com a doutora Quilandra, que é interessante porque eles é meio ali só para colocar um pouco mais de contexto da situação da guerra, né, humanizar as pessoas ali, que daí ela conta que, quando ela pergunta sobre lá fora, como é que tá, que a gente está sem saber muita informação, porque os Klingons estão bloqueando as comunicações, e aí o Bashir comenta, né, que tem lá 2 naves, uma delas a Tecumseh, que daí ela fala que o marido dela é oficial de ciências na nave. E aí, por um momento, eu falei, nossa, a chance dessa nave ser destruída pelos Klingons é grande, mas ainda bem que não foi, eles não foram tão longe, né? Acho que a Farragut acabou sendo a nave ali que eles colocaram para ser destruída e tal, não era o objetivo seguir mais em frente aí com essa guerra com os Klingons, né? Mas sim, quando eu teve essa cena, eu falei, vixe, né? Isso daí vai ter algum payoff aí. É um clichê que eles evitaram, né? Geralmente exatamente. eles armam para ser a nave. Sim. Mas assim, temi pela pobre doutora ali. Agora, indo para as cenas na estação, a gente começa com uma ceninha quando ainda a situação não está tão pesada. A gente sabe que o Bashir e o Jake foram lá pro planeta, tudo para ajudar, e é quando daí o Sisko chega para falar o que aconteceu. Mas antes disso, é aquelas cenas ali que tem que para todo mundo ter a sua fala, é uma coisa mais descontraída. Então aí a gente continua naquela coisa, né? Eles não deixam a história morrer, eles continuam alimentando ali, com o O'Brien não querendo que a Kira tome Ractagino por conta da cafeína. Aí o Odo faz uma piadinha infame, maravilhosa, dizendo que o Ractagino não deu certo. E o René é maravilhoso, porque quando ele olha assim, a Kira e a Dax riem da piadinha dele, e aí ele vira assim a cara de um jeito assim e dá um sorriso assim que só ele sabe dar, que eu acho maravilhoso assim. É bem sitcom, né? Que a Kim Friedman separa os homens das mulheres. Exatamente. Sim. Ela tem essa sutileza. Você pega, ela separa, de um lado você tem a Zadzia, que do outro lado você tem o Clube dos 4. E você vai, a câmera primeiro ela mostra os 6, mas depois ela não enquadra mais os 6. Então todas as piadas e os comentários, elas são feitos sempre com Odo, Quark, Worf e O'Brien de um lado e a Zadzia e a Kira do outro lado. Eu acho isso bem, enfim, é sutil, mas é legal. É interessante porque, embora sejam culturas diferentes, eles estão alinhados ali no universo masculino. O O'Brien, ele acha que ele tem o direito de decidir o que a Kira vai beber porque ela está carregando o filho dele, não é da Keiko, é dele. E aí o Worf, que no episódio do The Ship, por uma diferença cultural, ele estava puto com o O'Brien, porque o O'Brien estava achando que não queria deixar o cara morrer para aquilo, para o Klingon, aquilo ali, ele não entendia. Aqui eles estão alinhados, o Worf está dando razão para o O'Brien, porque, não, mas ele está carregando o filho dele.
E aí o Quark já faz a piada que a gente espera do Quark em relação à questão do aluguel, mas o mesmo Odo, ele se coloca um pouco ao lateral, mas ainda assim a piada que ele faz está muito aquilo, ele está no Clube do Bolinha também. Ao mesmo tempo, embora eles estejam, todos eles, alinhados ao Grupo do Bolinha e tentando decidir o que a Kira tem que fazer, a Jazz e a Kira estão ali levando aquilo que não estão nem aí, porque você percebe que elas não estão dando muita importância para o que eles estão falando. Eu acho que essa cena tem umas coisinhas muito legais que eu gosto dessa cena. E eu acho que é legal porque ela está logo no começo do episódio e aí logo depois o Cisco entra e dá a notícia, então ela não quebra o ritmo, não faria nenhum sentido uma cena dessa no meio do episódio. Mas ali onde ela está muito bem encaixadinha e é uma cena que tem muito detalhezinho ali. Eu gosto muito dessa cena. Eu acho um pouco esquisito uma hora que quando o O'Brien tá falando... Não, quando ele tá bebendo, o Octagino tá experimentando, cada um, assim, o Worf tá olhando fixo para uma direção, o Quark para outra, o Odo para outra. Eu achei que ficou meio esquisito ali, não gostei muito, não. E aí depois, na hora que o O'Brien fala o que ele achou, aí todo mundo olha para ele, assim. Achei que ficou meio esquisitinho ali. A direção dessa ceninha aí, eu não gostei, não. Do resto, da composição, tal, como a Kim Friedman fez, eu acho que ficou legal. E assim, a Kira sendo cirúrgica ali na resposta dela é maravilhosa, né? A Dax sendo Dax, que dá aquela provocadinha... perguntando pra Kira por que é que a gravidez deixa os homens histéricos, e aí o O'Brien querendo crescer na massa, dizendo que, mas esse não é o primeiro bebê que eu tenho, aí a Kira dá uma nele. Oi? A Keiko que teve a mole, né, meu amigo? Então eu acho muito boa essa cena aí. Particularmente eu não sou muito... Não achei muito... interessante, não. Achei que foi mais um filler mesmo, para dar um espacinho para os demais protagonistas da série poderem realmente aparecer. Mas, honestamente, não vi muita graça, não. Eu achei mais engraçado a tirada do Jake lá, dando uma pancada velada nas séries irmãs. A que tinha vindo antes, a que estava indo junto com o Deep Space Nine. Que ele fala, né? Quem se importa com anomalias, né? As pessoas querem histórias sobre coisas com as quais podem se relacionar. Então, assim, acho que tem mais a ver a piada ali no teaser que ele faz com o Voyager, eventualmente com alguma coisa da nova geração, do que essa cena em si faz por mim, vamos dizer assim, entendeu? Dá a impressão que esses olhares que a Mariana mencionou, que as partes da cena foram capturadas sem as atrizes ali. Aí a Kim Friedman deu alguma, ou a assistente de direção, deu alguma marcação para eles, e eles fizeram a marcação e ficou muito estranho quando montaram. Tá o Worf olhando lá pro horizonte, o Quark olhando pra cara da Kira como se ela tivesse dito uma coisa muito absurda, que não disse. E o único que estava com a visada, com a pessoa em cena, que era o Odo, tá olhando pro copo. Então o Odo não tá estranho, mas o Worf e o Quark, meu Deus, o que a Mariana mencionou? Eles muito parecem doido. Congelados no tempo. O Quark muito nem doido, pisca, muito estranho né? mesmo. É muito estranho. Não, o Worf tá sempre estranho. Então, para mim, é normal ele tá estranho. Ele tá sempre deslocado. Então, assim, são vários episódios que ele não tá estranho. Então, ele parece estar desconectado, sim, do bloco. Assim. Teve alguma coisa nessa blocagem que tá estranha mesmo, e o Worf tá muito longe, tá desconectado, sei lá. Tem alguma historinha aí por trás. A leitura que eu faço aqui, é minha, que pode estar equivocada, é que assim, a intenção é mostrar desconforto dele. Ele não tá confortável com essa situação, né? É isso. Então, ele tá ali, mas ele não queria estar. E aí, esse é o ponto. Então, se você tira o Worf da jogada, você presta só atenção nos outros três, não tá tão ruim assim. Eu gosto dessa cena. Eu acho ela bem bacana. Gosto bastante. Achei até simpático esse final que achei estranho. Eu falei, pô. O Quark com o olhar paradão, assim, ficou meio esquisitão, assim. E a gente vê ele tá mais em evidência, né? Eu achei. Mas
enfim, o resto as coisas aqui que são conversadas ali, eu achei interessante ali o que eles colocaram. Aí a gente tem uma outra cena também que eu acho interessante, que é o Odo com o Sisko, que aí tem duas questões, né? Primeiro que coloca o Odo ali se ajustando à nova vida, e aí ele fala, pô, sólidos, não sei por que meu povo usa esse termo, porque o corpo humano é tão frágil. Então aí é legal que daí, com essa constatação dele, acaba jogando a bola pro lado do Sisko, que tá preocupado com o Jake e tal, e aí tem a conversa deles sobre filho e sobre o pai sempre se preocupar com os filhos, não importa a idade. Então eu gostei também, é uma cena interessante aí que traz alguma coisinha dos dois personagens, pouca coisa ali sobre o outro. Talvez quando a gente assistir, acho que é o The Begotten, talvez vá fazer mais sentido algumas coisas que a gente vê aqui e ele fala, pensando no que acontece lá pra frente. Essa cena, Lê, você já gosta mais dela? Você vê algum mérito aí? Ou no fim acaba sendo só uma parte ali para mostrar um pouco o pessoal e dar aquela pausa da ação principal lá do Jake com o Bashir? Não, acho que essa cena tem mais contexto, né? Pelo que está acontecendo, por tudo que vai acontecer também no episódio. Acho que é uma boa sacada também a percepção que se tem do Odo ser totalmente verde, né? Em relação a relacionamento familiar, dos sólidos, vamos dizer assim. E acho que tem mérito. Acho que também é um momento quem nunca, né? Do episódio também, né? Porque a gente só entende o que o Sisko falou depois que a gente tem filho de fato. Então, é isso aí, é mais ou menos isso, né? Minha mãe me trata igual um garoto de 6 anos até hoje. E eu já perto dos meus 50, então não tem jeito, é isso. É isso mesmo, entendeu? Isso mesmo. Aí sim, eu acho que essa cena dialoga mais com o que tem no episódio, né? Com o core do episódio, porque o Sisko tá preocupado com o filho dele, né? Aí o outro fala, mas você tá preocupado, ele já tem 18 anos, pô, cara, eu vou me preocupar com ele sempre, assim como meu pai faz comigo, assim como provavelmente a maioria dos pais, das mães, se preocupa com os filhos. Fala a maioria porque não dá pra generalizar, sempre tem aí uns pais que são mais cabeça fria, né? Eu não sou. Eu não me incluo na categoria cabeça fria. Eu tô preocupado aqui com minha filha, enfim. E acho que serei assim para sempre, né? Para todo sempre. Até os meus restos mortais serem dizimados no espaço, espero eu. Mas eu acho que essa cena dialoga melhor com o tema do episódio, Mari. Acho que ela faz mais sentido, entendeu? Não fica com aquela cara de filler que a outra cena que você comentou anteriormente fez, não. Eu tenho a minha teoria, tá? Mas sobre a cena, porque ela foi filmada daquele jeito. Não a teoria, mas minha percepção. Mas aí eu deixo pra falar mais quando a gente for analisar a direção da Kim Friedman. E aí, no final, a gente tem mais uma ceninha que é do Sisko com a Dax lá na Defiant, que também é um pouquinho interessante para mostrar o Sisko preocupado com o Jake, que ele não sabe o que fazer, e aí é legal que a Jadzia vai lá conversar com ele, e você vê que ela conhece muito ele, ela chega do lado ali da abertura com um sorriso no rosto, e aí chama, o que você está fazendo aí? E ela sempre tem alguma coisa para oferecer, para contar para ele. Então é legal porque vale ali para mais um momento de cumplicidade e amizade dos dois, né? E coloca ali um pouquinho que era a intenção deles ali de fazer a história, né, a visão do Sisko sobre o que está acontecendo, um pouco a impotência dele de fazer qualquer coisa para ajudar o filho naquele momento. Eu só não acho que a Terry Farrell consegue vender essa cena. Eu gosto, não tenho problema não, eu gosto quando ela tá falando ali, contando a história. Eu gosto do que foi escrito, faz sentido pra mim tudo que ela tá falando. Eu só não acho que, assim, a forma como ela interpreta não consegue me vender, entendeu? Achei um pouco artificial a interpretação dela nessa cena. Mas como eu já sou um crítico do trabalho dela, de forma geral aqui, talvez possa ser um pouco de preconceito meu, mas eu realmente não curti não, cara, a interpretação dela nessa cena. Eu gosto da cena, acho que é uma cena que faz sentido pro episódio, a forma como o René escreveu a cena,
né? Acho que você já mesmo já colocou, tem uma continuidade em relação à própria cena que a gente comentou anteriormente do Cisco com o Odo, mas eu não gosto da interpretação dela. Não, infelizmente não consegue me vender, não, a emoção que ela tenta passar. Eu tenho um problema com essa cena, mas não com a Terry Farrell. Eu já não gosto do que foi escrito, porque quando se começa a falar, não, porque na minha vida passada, e eu acho que justamente o episódio ele vence quando ele traz proximidade do que está acontecendo. Então, assim, eu acho que o texto, e aí essa ideia de você tentar fazer uma conexão da personagem com algo que foi de uma vida passada, assim, te distancia muito, pelo menos a mim me distancia, e aí eu acho que não é um problema na atriz, é um problema da escolha do que foi escrito. Talvez como a gente já tivesse ali lá na frente o O'Brien falando, mas eu acho que ali, por exemplo, você tem o O'Brien, porque tem uma filha e tem o filho que está para nascer, alguém que tivesse uma relação de paternidade que para a gente fosse mais crível e gerasse mais empatia. Eu tendo a ter mais empatia com a situação do Odo com o Cisco, e acho que ali consegue funcionar melhor a cena, porque ele consegue dar um gatilho emocional para o Cisco funcionar, e aí é interessante quando o Odo fala, não, eu não tenho eu não entendo a paternidade, porque quando a Dax tenta resgatar uma história lá de trás, aí eu não acho que é um problema da Terry Farrell. Para mim não funciona, e não funciona por causa disso. Eu tenho dificuldade com essa cena também, eu acho ela artificial, mas por essa tentativa de resgatar uma vida passada, de uma coisa que a gente não sabe. Eu acho que ela falar das vidas passadas dela é parte do jogo, é parte da personagem, mas para esse episódio que a gente vê a crueza sendo o artigo dominante, realmente talvez fosse melhor ter o O'Brien, apesar da intimidade entre os dois, do Cisco e a Dax. Pensar em termos do tom do episódio, talvez essa lembrança dela soe um pouco abstrata demais. Mas, de fato, acho que eu estava mutado, eu também tenho um pequeno problema com a atuação dela, mas em termos de atuação, acho que a única nota fora do episódio todo, eu acho que foi essa parte da Terry Farrell. Sorry. Vocês três não têm problema nenhum com o roteiro, nem com a Terry Farrell. Eu gostei da maneira como apresentaram ali, eu acho que é um ponto forte eles colocarem essa experiência que o Dax traz para a personagem e a relação dos dois. Eu acho que vale mais você ter ali os dois conversando, a cumplicidade dos dois, do que colocar o O'Brien ali para conversar com ele. E acho que a Terry, para mim, ela passou ali a emoção, a hora que ela começa a falar e que ela enche, né, os olhos ali de lágrima um pouco, tudo. Para mim faz sentido e faz eu sentir e conseguir entender ali o que ela está falando, o significado daquilo. Eu gostei das duas coisas. Muito embora, como eu falei lá anteriormente, eu teria tirado toda essa parte aí deles na estação, aí na Defiant, e teria focado mais na história A mesmo e na relação do Bashir com o Jake. Muito bem, Alê, você quer então falar um pouco sobre a direção, sobre as escolhas ali, algumas coisas que você falou aí que tem para falar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, vamos lá. Primeiro fazer um disclaimer, né? Eu gosto da Kim Friedman, tá? Eu acho que ela dá ritmo, agilidade aos episódios. Ela muitas vezes era chamada, principalmente por causa disso. Ela não tinha muita... Cara, não tinha muito escrúpulo pra filmar, não, cara. Ela fazia o negócio, entendeu? Fazia o negócio acontecer. Tinha que filmar lá dentro do prazo, ela entregava o resultado. E eu acho que ela sempre foi bem. A única, assim... Porém, assim, que eu faço em relação à direção dela, que a gente consegue perceber em outros episódios, mas acho que nesse fica um pouco mais latente. Eu vou falar mais do The Ship, que foi o último aí que ela dirigiu, que tá mais próximo, e que aqui o negócio fica um pouco mais visível. Acho que as escolhas que ela fez, de forma geral, foram boas. Como eu disse, você procurar filmar sem mostrar de fato a ameaça de forma deliberada inicialmente, né? Deixar um negócio mais implícito, sugerido, contando ali pelos diálogos, né? Pelas coisas que estão acontecendo ali dentro daquele hospital ali, daquela caverna. As luzes piscando, câmera chacoalhando quando precisa, barulho de explosão, aqueles feridos, aqueles corpos sendo carregados. E do lado de fora ali também do complexo, aqueles corpos espalhados
trabalhados ali, enfim. Eu acho que ela fez boas escolhas. Eu só acho que para ela falta um pouco mais de apuro para algumas cenas. Ela não é tão detalhista, cara. E eu acho que o problema dessa cena que vocês comentaram é exatamente isso. Não sei se eventualmente ela prepara a cena e de repente deixa na mão do diretor de segunda unidade, entendeu? Eu não sei, eu não posso dizer, mas assim, se a gente olhar em retrospectiva o trabalho dela, às vezes falta um pouquinho daquele detalhe, né, daquela minúcia final, da estética mesmo. Tem essa cena que vocês comentaram, que eu acho que realmente... Primeiro que eu não gosto da cena, segundo que inicialmente a montagem dela é legal, tá? A filmagem puxa da esquerda para a direita, em quadro 6 ali, depois ele divide, né? O Clube do Bolinha e o Clube da Luluzinha, como vocês já colocaram. Mas, cara, realmente fica muito estranho ali, não só a participação dos atores na cena, mas sei lá, cara, a forma como isso não foi percebido. Não sei se isso teve alguma intenção, como o Carlos disse, porque o Worf tá fora ali e tal, cara, mas de forma geral ali, quando tá os 4 posicionados, parece que ninguém tá olhando pra mesma direção ali, cada um tá olhando pra um lugar diferente. Será que ela quis dizer que os homens estão perdidos, por isso que eles estão olhando um pra cada lado ali? Não sei, a minha teoria é que não, é que de fato faltou apuro ali, o detalhe. E tem outras cenas ali também que eu não gosto, assim, tá? Por exemplo, aquela cena na trincheira ali, com o oficial Burke ali, a cena tem um impacto ali dramático grande, mas, cara, me incomoda um pouco a forma como o Burke tá posicionado. Em teoria, o cara tá todo quebrado, todo arrebentado. Primeiro, ele dá uma porrada na cabeça do Jake. Aí depois ele pede pro Jake colocar ele em uma posição, né? Pô, me coloca pra frente aqui. Mas, assim, em momento algum, assim, cara, da forma como a cena foi filmada, não me parece, assim, cara, que o cara tá tão mal, assim, entendeu? Aí a gente pode discutir, né, a interpretação do ator. Eu sempre falo, o diretor é que comanda, cara. É ele que dá o ritmo do negócio. Então a impressão que eu tenho é que, às vezes, em prol da agilidade, falta sempre um pouquinho de apuro da parte dela, assim, cara, nas filmagens. E aí a gente já comentou outras cenas que eu não gosto, que são as cenas da explosão. Também não posso jogar toda a responsabilidade em cima dela, porque eu também não sei se disseram uma coisa pra ela, que teria uma pós-produção ali, de efeito especial, enfim, não sei, né? Mas a forma como foi filmada as cenas realmente envelheceram muito mal. Eu não lembro, assim, na época de eu ter reparado nisso, né, 23 anos atrás, de ter reparado nisso, exatamente nisso. Mas olhando hoje, cara, realmente fica muito ruim, fica muito estranho. As explosões não são de vulto tão grande assim. Num dado momento ali, quando tá o Jake e o Bashir ali, cada um meio que correndo para um lado, parece que o negócio não tá muito bem ensaiado. E a gente precisa lembrar aqui que ela tava com um diretor de segunda unidade aqui, um cara caro, que tinha sido contratado exatamente por esse tipo de cena externa, que é o Louis Race. Tudo bem, ele foi contratado para dar mais agilidade para cenas externas, mas também para ajudar na direção em si. Então, acho que deixou um pouquinho a desejar essas cenas que eu comentei. Entendo que é filmagem para televisão, entendo que é enquadramento 4x3, entendo tudo isso. Só que, assim, no final das contas, acho que faltou um pouquinho de apuro, de você dar aquela parada final, assim, sabe? O diretor olhar realmente se o negócio tá funcionando. E você já mesmo comentou, né, Mari? Ela filmou tão rápido que eles perceberam que tava faltando ali 3 minutos ali, né? 8 a 10 páginas ali de roteiro para completar o episódio. Então, acho que ela abriu mão de um pouco mais de técnica, de apuro aqui, por questão da agilidade, e isso acabou impactando aqui a direção do episódio. Não é uma direção ruim, tá? Acho que, volto a repetir, ela consegue trazer dramaticidade para cenas que precisam, né? Ela vende a história do episódio muito bem, mas acho que faltou ali o apuro do detalhe ali, para ser realmente uma direção de altíssimo nível. É uma boa direção, mas não é de altíssimo nível. Você não vê, por exemplo, um James L. Coney dar uns molezinhos desse, você não vê o David Livingston dá uns molezinhos desse, entendeu? Ela não, esse tipo de mole ela dá. Mas aí, assim, característica também, como eu disse, ela força mais o ritmo, né, das cenas. Então, mas assim, foi uma direção boa, ok, não foi sensacional, mas foi boa. Você não acha que... cena na trincheira, só uma observação, a cena na trincheira, eu coloco mais na conta do fato de eu acho que eles não poderem ou não quererem colocar a coisa mais explícita visualmente falando, porque quando o Burke fala lá que ele mostrando que tá mal ali, não sei o que, eu compro a maneira como ele demonstra, só que o que ele fala a gente não vê. Então ele fala, pô, você não vai conseguir me carregar porque senão
vai ter tudo os pedaços das minhas vísceras caindo no seu pé. Mas a gente não vê a barriga dele aberta nem nada. E aí eu acho que é uma questão de Jornada nas Estrelas, do horário, da classificação, de você não poder botar ali o cara com o intestino saindo para fora, entendeu? Que daí fica meio esquisito, porque o que ele fala não é exatamente o que você vê. E aí acho que faltou um pouquinho disso. Não, mas não tô falando nem disso, não. É o mesmo posicionamento dele, a blocagem como ele tá dentro da trincheira, entendeu? Por exemplo, no final ele começa a cuspir sangue, beleza. Tem uma censura lá, tá, ok. Pô, ele não poderia estar um pouco mais machucado, despenteado. Percebam que o hipo spray que ele usa, o ator ele nem coloca na pele do pescoço, ele bota por cima da gola, cara, do uniforme, entendeu? É o que eu tô te falando, apura o detalhe, o diretor tem que estar olhando isso, cara, vamos fazer de novo. Você não botou o hipo spray no local certo, cara, entendeu? Não parece que você deu não deu uma injeção de hipo spray aí, parece que você só botou um negócio aí e fingiu que fez, então vamos fazer de novo, entendeu? Então esses detalhezinhos que eu acho que acabam fazendo a diferença, entendeu? Eu não acho que... Eu tenho uma impressão que ela funciona melhor em ambiente interno do que externo. The Ship também é um episódio que parece 2 episódios diferentes. Quando ele está lá de fora e quando eles estão dentro da nave dos radares. E aí você falou do 4x3, que realmente é um problema nesse tipo de episódio, mas assim, aí eu até te fazer essa pergunta para vocês também. Eu faltei ao trabalho do dia lá do The Quickening, mas o The Quickening, acho que se não me engano é o René Bizornois que dirige, e eu tenho a impressão que naquele episódio ele usa bem o 4x3 nas externas, porque o episódio é todo feito em locação. Aí, pegando o que você falou, acho que tem como trabalhar em 4x3 bem, e eu acho que... Eu lembro do The Quickening, eu queria até... Não sei se vocês concordam ou não em relação a isso. Castanha, você quer comentar? Eu acho que o The Quickening, ele aproveita bem a locação, ele aproveita bem a chegada ao local, como a situação se desvenda, e eu acho que ele faz uma coisa que é muito rara, é você vender o horror. Que é uma coisa raríssima em Star Trek, praticamente nenhum diretor conseguiu, o René naquele episódio conseguiu, que é você ter cenas de horror mesmo. Eu até comparei com o To The Death, que é aquela ação sem sangue, aquela ação meio sem sentido nenhum, que foi, acho que é o episódio anterior. Ali na coisa a venda do horror ali, acho que foi feita de maneira coerente. Eu não sei se exatamente pelo 4x3, assim. Eu sei que tem dificuldades, já é uma série de mais de 30 anos. É claro que vão ter dificuldades nas externas. A gente vai ver os próximos episódios que tem externa, que a gente lembra com carinho. A gente vai ver também se tão bem assim. Para interna, usar a câmera na mão e o 4x3, eu acho que até casa bem. Eu acho que dá um arme documental, eu acho legal. Aquela coisa aquela confusão de bastante câmera na mão, aquela ação para lá e para cá. Eu acho que ela faz bem e o 4x3 não impacta. O 4x3 acaba sendo limitador quando o cara é muito ruim nas internas, tipo o Paul Lynch, ele empilhava os atores, ele não tinha noção de muita coisa. Mas para as externas é um dificultador, né? Conseguir um enquadramento razoável, assim, você quer fazer alguma coisa se movendo, eu acho mais difícil, acho que qualquer um vai penar um pouco. Entendeu? Mas algumas coisas estranhas aconteceram na produção desse animal aqui. Gosto das cenas ali dentro na caverna, tal, porque é tudo muito apertado, é um monte de gente, e aí você fica com um clima ali mais sufocante e dá aquela coisa né, das pessoas chegando e tudo, você fica angustiado ali com aquilo. Eu acho que isso conseguiu passar, essa maneira ali da filmagem. Ela mesmo, eu lembro... E ela gosta de montagem, eu acho que as montagens dela são boas. Eu lembro daquela montagem do The Wire, sim, que ela faz o tratamento do Bashir, né, para fazer a passagem do tempo. Montagem normalmente se presta a isso. Eu acho que ela faz muito bem aquilo ali. Eu lembro bastante do The Search, aquele jeitão ali. Teve um pouco das considerações, de limitações da forma como você poderia filmar Defiant naquele momento. E aquele sacoalejo ali eu achei bem específico. Eu lembro daquele sacoalejo ali do The Search 1, de uma maneira, um carinho, assim, com uma memória bacana, porque eu acho diferente de muitos outros sacoalejos
que a gente viu por aí nessas naves federadas, entendeu? É uma coisa que me chama a atenção aqui. Eu acho que tem umas bobeadas nas externas. A gente já mencionou no The Ship que acho que tinha umas ingenuidades do roteiro. Aqui eu não sei se tem ingenuidade do roteiro. Eu acho que tem, por exemplo, esse cara do cara que está lá nas últimas. Talvez tivesse tido algum problema de conteúdo e eles ficaram em dúvida e ficou a cena mais boba do que poderia ser. Se tivesse mais claro que ele estava com as tripas para fora, poderia ter colocado a câmera em outro lugar, o Jake podia ser aproximado sem levar a porrada. Eles poderiam ter pensado nisso. Parece que teve alguma discussão ali do conteúdo. Realmente, o cara está falando de coisas que o corpo dele não condiz. É meio estranho. É que nem aquela que o sexo de sutiã que a gente via, ou então na dublagem, que o cara assim, uma cocaína, 10 sacos de cocaína e o cara vem, isso é muamba da boa, sabe? É uma coisa que não tem muito a ver com a realidade. E o cara tá falando que vai esguichar água e você não sente aquilo ali. Vai esguichar por onde? Ele tá ferrado, mas eu não sei bem como é que ele tá ferrado. Ele tá com um talho de Batlet? Eu não sei. Então parece que teve alguma confusão aí no que poderia mostrar e isso. Eu acho que foi por aí. Eu acho que isso prejudicou um pouco. Ficaram na dúvida e acabou um negócio mais ingênuo do que deveria ser, eu acho. Essa cena, pelo menos. É isso que você falou da passagem do tempo, é interessante. Não me lembrava de The Wire, né? E você agora falou, mas aqui eu anotei aqui, direção, passagem do tempo. Eu acho interessante quando o Jake tá lá e que ele começa a ajudar e como que eles fazem ali, como que ela filmou e algumas coisas parecem meio em câmera lenta ou meio rapidinho ali, que vai indo, que você tem a noção de que o tempo tá passando, né? Os cortes, talvez, que daí ela uma cena, eles trazendo um, depois trazendo o outro e não sei o quê. Então, eu acho que isso daí ficou interessante. Eu gostei. Realmente, as partes internas ali do hospital são muito boas. E também o roteiro, ele te coloca uma situação, tipo, o cara deu um tiro no pé, ele conta a história, ele conta uma história fragmentada. Aí o outro cara que tá morrendo, ele conta outra história fragmentada. Então, você acaba tendo impressão de que tem algo que tem uma dimensão maior do que de fato tem, é uma espécie de truque. E isso aí foi usado, isso aí já no roteiro. Isso, em montagem, você reparar, tem uma montagem que o Jake chegou ali, o cara tava morto, e o Jake ficou sem saber o que fazer. Pô, me ajuda aqui e tal. Aí tem uma montagem que termina com o Jake pegando o pulso do cara, esse cara tá morto. Aí você continua. Então essa maneira de manipular o tempo foi feita, né? Ela tinha feito no The Wire, que eu tô lembrando. Eu não sei se outro episódio ela faz, mas The Wire eu lembro bem, que eu acho bem legal. E você tem essas técnicas para induzir a passagem do tempo. Então isso aí é uma coisa que eu acho que foi bem feita também. Mas aí o roteiro e a direção também ajudam, né? Eu não sei se essas montagens estão recomendadas no roteiro de alguma maneira, não tenho a menor ideia, mas como ela tinha feito uma antes, então aqui ela tentou aproveitar essa linguagem. Porque a gente sabe ali o tempo, né? O Cisco fala lá que a Farragut estava não sei quantos dias dali, e depois eles falam, a gente tem 3 dias até lá, e aí quando eles saem, então a coisa precisa passar o tempo, né? Precisa mostrar ali que o tempo está passando. Então é interessante ali. Eu acho que conseguiu capturar bem isso. Futuramente a gente vai ver uma certa escorregadinha dela também, entendeu? Nessa questão do refino. O refino para tirar 10 que fala, né? Agora é para tirar 10. Falta um negocinho, entendeu? No próximo episódio a gente vai ver. Aí, quando a gente tiver no próximo episódio, eu lembro aqui desse aqui, eu comento, entendeu? Eu tô curioso com as cenas do deserto que o Mike Vejar dirigiu no Rockets and Shows. Eu tô querendo ver se ainda são tão boas mesmo, como eu achava que eram antigamente. Entendeu? Eu vou querer ver. Tem uma fotografia interessante. Eu assisti recente. Que realmente há muito tempo externa não era uma coisa bem resolvida, era um negócio muito penoso. Então, e o Rock and Show e ali é o do 50 graus, insuportável. Né? Exatamente. Lugar graus. Pior, né? 54 graus lá os caras pegaram. Aí realmente, sola de bota derretendo, né? E tem as maquiagens todas, né? Tem esse dificultado tradicional. Carlão, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não comentou ainda? Não, acho que não. Você descobriu bastante coisa, no geral. Só um comentário nada a ver com esse episódio, mas o Luiz estava falando do Search lá
da parte 1. E eu acho que tem uns refinos da diretora ali bem legais ali. Eu acho que, por exemplo, tem cenas da Defiant em que a gente tem aquela tem aquela intenção de passar aquela sensação de submarino. E aí, quando eu lembro que as naves em radar, quando chega, elas são mostradas na tela numa posição mais acima do que para baixo. Tudo bem que é pós-produção, mas quando você volta para a nave, acho que é a Kira, eu não lembro agora, acho que é a Kira que ela faz o comentário, e ela está numa posição inclinada, meio que olhando para cima. Então, assim, para dar essa impressão de profundidade, de que eles estão sob alguma coisa. Então, eu acho que tem, sim. Eu acho que o caso dela, para mim, é mais dificuldade com o externo, pelo menos. Mas, enfim, depois a gente vê. No geral, o episódio é bem legal, ainda funciona. Eu acho que boa parte dos problemas que a gente relatou aqui, para mim, ainda estão relacionados à questão de orçamento e de tecnologia disponível na época para se fazer, embora eu ainda ache que daria para fazer alguma coisa melhor nas externas. Mas eu acho que o episódio entrega, como drama, como reflexão, como avaliação do que a gente entende como coragem, é bem perene e eu acho que é maior do que os problemas que a gente possa encontrar. Vale bastante a assistida desse episódio, aí mesmo com algum deslize aqui e ali que a gente possa julgar que ele tenha tido. E você, Ale, tem mais alguma coisa que você queira comentar? Tem algumas trivias? Porra, tem coisa pra caramba aqui. Vamos lá. Vou falar primeiro aqui da participação dos atores, dos convidados. A Karen Alston, né? Que fez o papel aí da médica, ela fez audição pro papel da Janeway, né, em Voyager. E ela, por coincidência, depois viria participar do último episódio escrito pelo Ron Moore em Jornada nas Estrelas, lá em Voyager, Bard of the Dead, lá, como a mãe da B'Elanna Torres. Ela aparece lá no episódio da 6ª temporada de Voyager. Ela fez um filme, Sessão da Tarde, com certeza ou o Castanha ou o Carlão vão lembrar, chama-se Aluga-se para o Verão. É um filme de 1985 com John Candy, um gordinho. Ela era esposa do John Candy no filme. Que uma família aluga uma casa na praia. Aí primeiro eles acham que é uma casa bacana, mas eles se enganam do endereço e vão parar depois na casa lá de verdade. Aí a casa é sempre invadida, os caras fazendo festa. Enfim, um filme de Sessão da Tarde lá dos anos 80. Ela fez uma série, cara, chamada Night Court. Tem um remake agora, fizeram um remake agora em 2023 dessa série. É como se fosse o Julgamento da Noite. É uma sitcom. Ela participou. E ela participou de Barrados no Baile, na 9ª temporada. Ela fez a mãe da Vanessa Marcil lá, Gina Kincaid. Ela fez o papel da Bob Kincaid. O Kirby, que é o garotão que tá lá na caverna, né? Interage mais com o Jake. O nome do ator é Andrew Kovavich, e ele tinha sido indicado ao Emmy por uma novela diurna chamada As the World Turns, em 1991. O Burke lá, que é o cara da trincheira, o nome do ator é Danny Goldring. Ele tinha feito bastante coisa já, ele tinha um rosto bem conhecido. Os anos antes ele tinha feito aquele filme O Fugitivo, com Harrison Ford, em 1993. Assassino Virtual lá, com Denzel Washington, em 95. E Reação em Cadeia, com o Morgan Freeman, a Rachel Waltz e o... Vou tentar lembrar o nome de cabeça do cara agora. Como é que é o nome do protagonista do Matrix, do ator? Keanu Reeves. Keanu Reeves, Reação em Cadeia, de 1996. E ele voltaria a participar aí de Star Trek como aquele líder hidrogênio lá, o comandante nazista no The Killing Game, da 4ª temporada de Voyager. O Jeb Brown foi o alferes que atirou no próprio pé. A gente tem ainda a presença de Mark Holton, que é o boliano lá, e a Lisa Lord, enfermeira. Nenhum deles teve grande projeção assim, de carreira, enfim. Alguns deles até pararam um pouco depois. A curiosidade do que o Cyril Clofton tinha acabado de fazer 18 anos, e por isso que eles conseguiram filmar, né, esse episódio com tanta participação do Jake, porque quando o cara é menor, tem a regra lá do Actors Guild of America lá, que o cara não pode, quando é menor, gravar mais do que acho que 6 horas por dia, e tem um monte de restrição. Então, se o Cyril Clofton não tivesse feito 18 anos, provavelmente esse episódio teria que ser gravado ou mais tarde na temporada, ou teria que ser uma história de outro jeito. Porque, enfim, tem situações onde o cara não pode participar de cena de violência. Então, por exemplo, aquela cena das explosões lá, não sei se poderia ter sido gravada se ele não tivesse 18 anos.
E o pessoal gostou da interpretação dele, diferente, acho que foi o Carlos que falou que não gostou muito, né? O pessoal lá da produção, principalmente o René, que escreveu o episódio, gostou da participação dele. Eu particularmente gostei também, tá? Achei que ficou bem acima do que ele costuma entregar. E aí, só para fazer um comentário sobre a história do episódio, o Carlos já até citou aí o filme, mas esse episódio ele foi baseado num livro chamado Red Badge of Courage, do Stephen Crane. Red Badge of Courage seria o distintivo vermelho da coragem, tradução literal. Distintivo vermelho é o ferimento de guerra, que quando o soldado era ferido em combate, eles chamavam de Red Badge, que seria como se fosse assim, o distintivo que ele ganharia como um mérito em combate, né? É como se fosse uma medalha virtual, vamos dizer assim. Pô, o cara se feriu em combate, então ele ganhou um distintivo vermelho. É um livro lá, né, do século XIX, que retrata a Guerra Civil Americana, né, que aconteceu lá entre 1861 e 1865. Teve uma adaptação para o cinema em 1951, um filme com o mesmo nome, né, dirigido pelo John Huston. Muito bom o filme, tá? Tem no YouTube para quem quiser assistir. O filme foi gravado em preto e branco. Não é muito longo, não. É um filme de 1 hora e 8 minutos, mais ou menos. E assim, é muito parecido aqui com essa história, que é a história de um cara lá, de um soldado da União, do Norte dos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana, para quem não sabe, foi entre os estados do Norte e do Sul, para resumir. E o cara é um soldado do Norte que, durante uma batalha lá, ele foge, enfim, depois ele fica se martirizando, se remoendo por isso, enfim, né, de não ter ajudado os amigos. E quem fez o papel do protagonista nesse filme de 1951, o nome do ator era Audie Murphy. E por coincidência, esse cara, ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, esse ator, ele virou ator depois da Segunda Guerra. E ele é simplesmente o soldado mais condecorado, americano mais condecorado de todos os tempos. Ele ganhou mais de 20 medalhas, enfim, ganhou medalha lá de outros países, da Bélgica, da França. E ele fez questão de fazer esse filme exatamente porque essa questão, né, que o Jake traz no final do episódio, de que é muito tênue a linha entre a coragem e a covardia. Então ele era um herói de guerra, de verdade, o ator, tinha ganho mais de 20 medalhas na Segunda Guerra, mas ele fez questão de fazer o filme, lá de 1951, que deu origem a esse episódio aqui, porque ele reconhecia, né, que embora ele fosse realmente um herói, teve momentos que ele passou por medo, pelas mesmas coisas que o personagem no filme passou e que o Jake passou nesse episódio aqui. Então acho que vale aí, quem quiser dar uma olhadinha nesse filme. E o Carlão já comentou, né, no Sem Novidades no Front aí, né? Na verdade, o filme de 2022 chama Nada de Novo no Front, mas ele teve uma versão em 1930 chamado Sem Novidades no Front, na tradução aqui para o português, e um filme para televisão dos anos 70, acho que é 1979, se eu não me engano. Tanto a versão de 1930 quanto essa versão de 2022 ganharam o Oscar. A de 1930 lá ganhou o Oscar de direção e de filme mesmo do ano. E esse que 2022 ganhou de como filme estrangeiro. E assim, os dois filmes são muito bons, eu acho que só o de 1930 ele é mais... Tem mais coisas que cabem nesse episódio aqui, como, por exemplo, a cena da trincheira, que o Jake está conversando lá com o Burke, tem uma cena parecida nesse filme de 1930. Vamos dizer que esse episódio foi meio que amplamente inspirado nesses dois filmes que eu comentei, né? O primeiro lá, o Red Badge of Courage, e o segundo, Sem Novidade no Front, lá de 1930. E eu acho que da minha parte era isso. E tem também uma coisa que eles queriam fazer com que o Jake fosse meio que comparado com o Hemingway. Né? É verdade. Não comentei. Né? Assim, que ele tem experiências, o Jake tem experiências similares às reais a que o Ernest Hemingway teve durante a Primeira Guerra Mundial e tal. É verdade. Ele com 18 anos, ele se alista e vai e luta lá na Primeira Guerra Mundial, e ele foi, não luta, né, ele dirigia ambulância, ambulância e tal, então quer dizer... Então, mas ele foi dirigir ambulância para escrever sobre a guerra. Ah, entendi, tá, sim, entendeu? Sim. Uhum. E é isso mesmo, a ideia principal, né, no pitch lá, quando como é que é o nome do cara? Exatamente, o Bryce Parker escreveu, era isso, era para ser o Jake era para ser vamos dizer assim, um espelho do que o Hemingway foi na Primeira Guerra. E aí depois o roteiro, o René mudou um pouquinho, se baseou mais nesse livro aí e nesse segundo filme aí que eu comentei. Mas é verdade, é isso mesmo que você falou. E você, Castanha, tem mais alguma coisa? Eu acho que até aí é o maior veículo que o Sir Aclaf
Safdie teve para carregar, que provavelmente tem a ver com o sindicato, essa questão dele não poder ter mais material. E aqui ele carregou o episódio, de modo geral, muito bem. Às vezes até eu acho que falta um pouquinho de técnica, mais de experiência, mas acho que devido ao objetivo de crueza do episódio até caiu bem. Eu acho que ele se saiu bem aqui. É legal ele conseguir carregar um episódio com essa complexidade aí por si, acho bem legal. O The Search, se eu não me engano, no podcast do The Search, o Alexandre faz uma descrição de como era filmado Defiance para aquele episódio e depois como ela começou a poder ser filmada eventualmente. Então, na direção dela tem algumas particularidades que o cenário oferecia. E, de novo, eu acho que contribuiu para uma coisa muito única, né? Não só a questão do shake-shake, mas a questão de um submarino, deles próximos, de uma iluminação. Ou seja, um negócio bem legal, que acabou com o tempo, talvez até para facilitar eventualmente o movimento das câmeras, se perdeu um pouco, mas era uma coisa bem específica que eu acho legal, que valeria até eventualmente estudar, né? Se você for pensar em um novo seriado, eu acho que tem coisa ali que poderia ser estudado e ser trabalhado. Se você está falando de uma nave pequena, você está falando de uma série mais Farscape ou mais Blake Seven ou Firefly do que Star Trek, numa nave pequena. Algumas ideias ali do The Search eu acho legais para adaptação, assim. Eu acho que tem coisa bem legal, eu acho que foram ideias dela, eu suponho, da Kim Friedman, mas também devido às restrições que eles tinham ali naquele momento do cenário. E eu acho interessante, de novo, esse tipo de coincidência. No mais, tem outras cenas que eu acho legais, que eu acho que tem realidade, mas são tantas, eu suponho, que não vale a pena descrevê-las uma a uma. De modo geral, eu já dei o recadinho sobre o episódio. Então, vamos para as notas para Nor the Battle to the Strong. Castanha, quantas estrelas? Eu acho que é um episódio que a produção já sofreu com o tempo. Eu não descarto isso não, eu percebo. Mas é um episódio que eu tenho imenso carinho, eu acho que é um episódio corajoso, eu acho que é um episódio nuclear de DS9 e é um daqueles episódios em que o Arabé menciona que tem as coisas que ele queria dizer a respeito de DS9 no seio de Star Trek. Para mim é 4 estrelas ainda. E você, Ale? Qual a sua nota para Nor the Battle to the Strong? Então, apesar dos pequenos problemas que a gente apontou, ainda considero esse um grande vencedor, até pela temática dele, né? Por ter colocado um assunto, um tema que Jornada não havia tratado anteriormente até aquele momento, né, em 1996. E eu acho que ele gerou depois bons frutos, né, até mais sofisticados, do ponto de vista de narrativa. Então, apesar dos problemas e, enfim, né, dele não ter envelhecido assim tão bem do ponto de vista de produção, valores de produção, 3 estrelas para esse episódio. E você, Carlão? Eu vou nessa linha, eu acho que o episódio tem bastante valor. Eu tô no meio termo entre o Luiz e o Alexandre, porque embora eu entenda que o episódio envelheceu talvez não tão bem, mas acho que ele tinha era um episódio que apostava muito, e apostou bem. Nós vamos ficar no 3,5, acho que é uma nota bem adequada para o meu sentimento pro episódio. Eu vou seguir o relator também e vou ficar no meio termo aqui e vou dar 3,5. Não acho que seja assim um clássico, mas eu acho que ele faz muito pelo Jake e inicia aí esse tipo de episódio que depois a gente vai ver realmente muito mais sofisticado, né? Especialmente no The Siege of HR 558, mas eu acho que ele traz discussões aqui muito importantes e interessantes. Mas assim, não é um episódio que eu falo, nossa, né? Assim, tem outros que eu acabo gostando mais e achando mais clássico dentro de Deep Space Nine, mas é um excelente episódio. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um episódio. Carlão, muito obrigada pela sua participação. E eu que agradeço o convite e ouvir aí as bobagens e sempre muito legal ouvir o que vocês falam. A gente acaba... Eu mais estou aqui como ouvinte do que como participante, mas agradeço. Obrigado por estar aqui de novo com vocês. Castanha, Lê, valeu por mais essa etapa completa. Valeu, Mariana, um abraço. Valeu, até a próxima.
E obrigada a você que ficou nos assistindo, aliás, né? Nos ouvindo até agora. E a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio da 5ª temporada. Até lá. Valeu!